Bom, vamos continuar então com a segunda parte da nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 17 de março de 2020. E, se estão lembrados, nós tínhamos efetivamente concluído que, devido às características do nosso escoamento turbulento, éramos forçados a utilizar na sua descrição analítica as equações de Navier-Stokes, mas também pelas suas características que diferiam das características dos escoamentos em regime laminar, nós, para contornarmos de facto todo esse conjunto de complexidades associadas a essas mesmas características, fomos forçados de alguma forma, para que as equações de Navier-Stokes fossem tratáveis numa perspectiva de engenharia, então fomos forçados a aplicar-lhes um tratamento estatístico. E desse tratamento estatístico, então, resultava uma forma da equação de transporte de quantidade de movimento, portanto, as nossas equações de Navier-Stokes, que era, em termos de campo médio, em tudo semelhante àquilo que já estávamos familiarizados em regime laminar, mas surgia também um termo adicional, portanto, um termo que acabámos por designar como tensões de origem turbulenta ou de Reynolds. E, portanto, atribuímos o nome de tensões porque, efetivamente, existia um paralelo, ou conseguimos estabelecer um paralelo, entre aquilo que era o fluxo difusivo, e, portanto, aqui associado a uma derivada da tensão de corte de natureza molecular, portanto, associada à viscosidade, que é uma propriedade do fluido. Portanto, conseguimos estabelecer esse paralelo com este novo termo que tinha surgido, aqui neste caso particular, portanto, para as nossas equações simplificadas de camada limite em bidimensional. Portanto, conseguimos, dizia eu, estabelecer um paralelo de maneira a que, efetivamente, passámos a ter aqui o fluxo portanto, aqui nas equações de transporte, na equação de transporte de quantidade de movimento, a única que sobra após simplificação de camada de corte delgada, em bidimensional, portanto, um fluxo que era de tensão de corte de origem laminar, ou seja, viscosa, efeitos viscosos, do fluido, e outro que estava associado, efetivamente, portanto, este novo termo, não existia antes, portanto, a efeitos turbulentos, a efeitos da turbulência, portanto, uma tensão de corte que designámos por tensão de corte de origem turbulenta. Portanto, no total, poderíamos entender que, de facto, o resultado seria aqui um fluxo difusivo que continha as contribuições, quer da tensão de corte puramente de natureza viscosa, quer mais a natureza turbulenta, devido ao regime turbulento em que estava a processar o escoamento, e tudo isso, então, produzia uma tensão de corte total que acabava por se verificar no nosso escoamento. Ora bem, é neste contexto, a partir do momento em que surgem nestas equações, e portanto, se vocês estão lembradas, portanto, as equações simplificadas de camada de corte delgada para escoamento bidimensional, efetivamente eram duas equações, a equação de transporte de quantidade de movimento, segundo a direção principal do escoamento, digamos x, uma vez que é justamente essa coordenada que, por exemplo, aparece aqui no termo do gradiente de pressão, dp dx, e depois a tal equação da continuidade, portanto, que exprime a conservação de massa, não é? Na forma diferencial. Bom, portanto, duas equações, teríamos o problema fechado se tivéssemos apenas duas incógnitas. E era isso que acontecia, foi isso que nós sempre aplicámos na nossa análise de escoamento laminar, portanto, camada limite laminar. Na realidade, aparecem-nos aqui três variáveis, não é? Ou apareciam-nos três variáveis, portanto, notem que de momento estamos a ignorar então aquilo que surgiu de novo, que é este termo, portanto, apenas este bloco, que era o que tínhamos anteriormente, em regime laminar, e, portanto, tínhamos efetivamente aqui três variáveis, tínhamos a pressão e as duas componentes da velocidade, a pressão P e as duas componentes da velocidade, num escoamento bidimensional, portanto, é isso que estamos a assumir, U e V. Ora bem, isso implicava que, de facto, para o problema estar fechado, na realidade, na solução das equações de camada limite ou de camada de corte delgado, em termos mais genéricos, nós teríamos sempre de ter como entrada, como conhecido, como input, se quiserem, o valor do gradiente de pressão. Portanto, isto era algo que uma quantidade que tinha de ser determinada, perdão, tinha de ser determinada por via de uma análise em Vichy, por exemplo, foi perfeito, não é? Fizemos aqui várias vezes utilizando, por hipótese, a equação de Bernoulli,
não é? Para determinar efetivamente qual era o gradiente de pressão a que o nosso escoamento de camada limite estava sujeito. E, portanto, com esse input, então, passávamos a ter então o problema fechado, duas equações, estas que aqui estão, excetuando este termo, e duas incógnitas, as componentes da velocidade, U e V. Bom, mas então surgiu, neste caso agora, em regime turbulento, esta novidade, portanto, este termo adicional. E, portanto, pronto, aqui temos um sobre ρ, a propriedade do fluido, dy, é a derivada, ρ volta a aparecer, mas depois temos aqui este produto cruzado, o IV, e que podemos entendê-lo, em termos genéricos, como um valor, portanto, que naturalmente vai variar de ponto para ponto, mas é uma nova incógnita, tal como, portanto, do campo que temos, no nosso campo turbulento, tal como U e V variam de ponto para ponto, e P virtualmente também, até certo ponto também irá variar, não é? Portanto, surge para todos os efeitos uma nova incógnita, o problema deixou de estar fechado e é nesse contexto que surge a necessidade então de fechar o problema e para isso então nós utilizamos aquilo que se passou a designar por modelos de turbulência. Portanto, é da necessidade de conseguir fechar o problema que anteriormente estava fechado, quando estávamos em regime laminar, mas passámos a ter uma incógnita adicional às tensões turbulentas, não é? Portanto, este menos ρ, o V médio, o minúsculo, portanto, corresponde às perturbações. E, portanto, de facto, esse esforço de modulação surge para fechar este problema. Ora bem, naturalmente que existem hoje em dia, ao longo das décadas, portanto, em que se sentiu esta necessidade, foram surgindo múltiplos modelos de turbulência, é o que temos hoje, portanto temos modelos para todos os gostos, o que significa que naturalmente temos alguma dificuldade em reproduzir completamente o fenómeno, porque de facto estamos a modelá-lo e não a resolvê-lo, portanto quando adotamos esta abordagem, a abordagem estatística, e, portanto, de facto, temos modelos hoje para todos os gostos, que funcionam bem nos casos, não funcionam tão bem noutros, e, portanto, daí a necessidade de termos tantos. De qualquer forma, o primeiro modelo, e que serve, digamos, de base a grande parte deste tipo de modelação, é a chamada o modelo de Boussinesq, portanto, toma o nome do senhor que o propôs, e que basicamente assume uma perspectiva bastante simplista, mas que funciona bem, se verificou funcionar bem do ponto de vista da engenharia, que é, bom, está muito bem. Então, nós temos aqui umas tensões de corte, portanto, de origem laminar, e outras de origem turbulenta. Então, porque é que, efetivamente, se ambas são tensões, porque é que não tentamos escrever estas tensões novas, de origem turbulenta, da mesma forma, ou de forma semelhante, àquela que escrevíamos, que adotávamos para as tensões de origem viscosa, de origem molecular, que já tínhamos anteriormente. Naturalmente, não pode ser a mesma expressão, não é? Porque senão o valor teria de ser igual. Temos, no caso, portanto, viscoso, portanto, no caso laminar, tínhamos aqui um gradiente de pressão, que naturalmente será o correspondente ao campo que tivermos, não é? Ao escoamento que tivermos. Então, onde é que nós podemos mexer? Podemos mexer aqui no tal coeficiente aqui que estabelecia essa proporcionalidade entre a tensão de corte, neste caso de origem viscosa, face ao gradiente da velocidade média. Não é? Agora temos de falar em velocidade média, porque estamos em regime turbulento. Portanto, neste caso passou a ser velocidade média, no caso de laminar era sempre, por defeito, era a velocidade. Não é? E, portanto, naturalmente, podemos mexer neste coeficiente. Então, na realidade, este coeficiente terá de tomar um determinado valor, vamos chamar, naturalmente agora não podemos chamar simplesmente viscosidade, aquela propriedade do fluido que vem tabelada, não é? Simplesmente o que vamos chamar, então, uma viscosidade turbulenta ou turbilionar, utilizam-se os dois termos. Então, as nossas tensões de corte total, enquadrando ou integrando estas duas contribuições, passariam a escrever-se desta forma, portanto, em que teríamos à mesma um coeficiente de proporcionalidade para a nossa tensão de corte, agora total, face ao gradiente de velocidade média, que seria uma viscosidade efetiva, vamos chamar alguma coisa também, mas que a viscosidade efetiva é esta que resulta da soma daquela que é a propriedade do fluido, é uma característica do fluido, vem tabelada, se estamos a trabalhar com ar ou com água, se temos uma tabela, naturalmente pode variar com a temperatura, por exemplo, no caso do ar, de acordo com a lei de Sutherland, como aprendemos, mas é uma propriedade do fluido, certo?
Enquanto que esta que aqui está, esta que surgiu agora, a nossa viscosidade turbilionar, passa a ser uma característica do escoamento, portanto depende, efetivamente, vai passar a depender do escoamento. E, portanto, na realidade, o nosso modelo de Bucinesc, como eu referi, na qual se baseiam a maioria dos modelos de turbulência, a generalidade dos modelos de turbulência, de facto, tem esta premissa, não é? E, a partir daqui, efetivamente, em termos práticos, modelar a turbulência é encontrar os valores que temos de assumir, ou que teremos de tomar, na nossa análise, para esta viscosidade turbilionar. E reparem que lá está, como esta é uma característica do escoamento e não do fluido, portanto, virtualmente variará de ponto para ponto no nosso campo de escoamento. Bom, vamos passar então para o nosso, a nossa segunda folha de notas. Eu volto a lembrar que estas notas são, portanto, são notas pessoais, não formais, e cuja intenção era simplesmente guiar aqui as nossas aulas teóricas. E, portanto, sob esse ponto de vista, naturalmente estas notas, ajudando-nos a seguir a aula, não substituem de forma nenhuma a leitura mais formal do livro, onde isto está descrito com todos os detalhes e naturalmente com rigor, com cuidado, nomeadamente gráfico, que vos ajuda a compreender melhor. Portanto, dizíamos nós, a base da generalidade dos modelos de turbulência efetivamente é aquela, portanto a nossa hipótese do Cinesc. Existem naturalmente um conjunto de modelos mais evoluídos em que nós não nos limitamos a calcular uma viscosidade turbilionar de uma forma relativamente simples. Reparem que aqui aparece new em vez de μ, portanto já está dividido pela massa volúmica, mas basicamente é a mesma coisa que está em causa, uma vez que depois a massa volúmica é uma propriedade do fluido, portanto essa está tabulada, está fixa, está estabelecida, não é? E, portanto, existem alguns modelos que vocês virtualmente virão a contactar, se entrarem um pouco mais em detalhe em termos de trabalho que vos obriga futuramente a modelar a turbulência, portanto, a resolver, a tratar, fazer simulações com escoamentos turbulentos, simulações computacionais, e, portanto, temos um dos modelos dos modelos mais evoluídos, mas bastante conhecido. Naturalmente existem outros ainda mais evoluídos do que este, mas, digamos, a abordagem passou a ser considerando ou definindo duas quantidades adicionais, uma quantidade designada por kappa, ou seja, a energia cinética turbulenta, que corresponde à semissoma, no fim de conta aqui do quadrado das perturbações médias portanto, a semissoma, sendo assim, portanto, estendida a todas as componentes do nosso escoamento, no caso geral terão de ser 3, não é? Portanto, o escoamento é tridimensional, é turbulento. E depois uma outra quantidade, epsilon, costuma designar-se dessa forma, que corresponde de facto à taxa de dissipação desta energia cinética turbulenta, e que participa, no fim de contas, na definição daquelas escalas de dimensão mínima, portanto, relembre-se, a gama dissipativa correspondia às escalas chamadas ditas de Kolmogorov, portanto, estas escalas eram obtidas, para todos os efeitos, a partir de uma informação das características do fluido, portanto, neste caso, a viscosidade cinemática, portanto tabulada, mas também depende efetivamente do escoamento, portanto depende da taxa de dissipação de energia cinética que temos nesse mesmo escoamento, e é isso que vai definir essas escalas de dimensão mínima, portanto esses turbilhões de dimensão mínima que tínhamos falado na primeira parte, portanto as chamadas escalas de Kolmogorov. Com base, portanto, nestas duas quantidades, o que se faz, portanto, nestes modelos mais evoluídos, na realidade, é criar, digamos, um esforço adicional, mas que traz vantagens em termos de precisão, em termos de generalidade da nossa modulação de turbulência, que é acrescentar às equações que vimos, que são aquelas de base do escoamento, portanto, mais duas equações
para o transporte de cada uma destas quantidades, portanto, K e epsilon, ou seja, a energia cinética turbulenta e a sua respectiva taxa de dissipação. Naturalmente, entrar nestes detalhes, portanto, estas equações de transporte sai fora da matéria, mas fica esta informação e, portanto, a partir daí, resolvendo essas duas equações adicionais, em conjunto, naturalmente, com as do campo de base, não é? Do nosso campo médio, se quiserem, que vimos então no documento anterior, efetivamente podemos obter os valores locais de K e de epsilon no nosso campo de escoamento e então obter, através deste nosso modelo, o valor da viscosidade turbilionar, portanto, através deste tipo de relação, que é o que se usa justamente nos chamados modelos de K-epsilon. Portanto, temos uma constante de proporcionalidade, que é à volta de 0,09 neste modelo K-epsilon, e depois divide-se K ao quadrado por epsilon, e isto é coerente, digamos, em termos dimensionais, com a dimensão que deveremos ter para uma viscosidade, neste caso a nossa viscosidade turbulenta, e que, portanto, dependendo também K e epsilon, do ponto para ponto, variando de ponto para ponto no nosso escoamento turbulento. Portanto, informação essa que é obtida através da solução de duas equações adicionais de transporte, como eu referi, para cada uma destas quantidades turbulentas. Portanto, obtemos então o nosso campo de viscosidade turbular e a partir daí temos, digamos, a questão basicamente resolvida. Portanto, a turbulência modelada, o problema fechado para todos os efeitos. Bom, portanto, relativamente à modulação de turbulência no âmbito desta unidade curricular, não há muito mais a dizer sobre isto, embora estarei aberto às vossas questões e depende do vosso percurso profissional depois, mais tarde também, os assuntos que irão enfrentar e, portanto, as necessidades, eventualmente, que poderão sentir em termos de modulação de turbulência ou não e, portanto, utilizar modelos mais evoluídos ou não. Mas fica este conhecimento para já. Ora bem, algo que, do ponto de vista mais prático de engenharia, será certamente, de uma forma mais generalizada, de facto útil, é o conhecimento de que uma camada limite turbulenta, aqui designada genericamente ou abreviadamente por CLT, e, portanto, estamos a considerar, portanto, o problema bidimensional, portanto, em média, sendo bidimensional, a nossa camada limite, efetivamente exibe uma estrutura multicamada. Algo que, de facto, não era necessário considerar na análise de camada limite laminar, mas em regime turbulento, de facto, esta decomposição em camadas múltiplas da nossa camada limite turbulenta será essencial para que possamos entender bem os mecanismos e depois modelá-los devidamente. Ora bem, portanto, o que está aqui representado neste gráfico, efetivamente, é o nosso perfil de velocidades numa camada limite turbulenta, em termos médios, portanto, perfil de velocidades médio, não é? Média no tempo. Portanto, algo que nós habitualmente representávamos desta forma, não é? Portanto, um U médio de Y, da coordenada normal à parede, portanto, nossa camada limite a desenvolver-se sobre uma parede, não é? E, portanto, teremos este tipo de evolução. E continuamos a ter. Mas aqui estamos a fazer uma representação diferente e basicamente uma representação que nos permite enfatizar a zona próxima da parede. Portanto, se quiserem, utilizando aqui uma expressão inglesa, portanto é como se fizéssemos um zoom, aqui uma ampliação a esta região mais próxima da parede e vai ser necessário fazer isso efetivamente devido à importância dos mecanismos que ocorrem numa camada limite turbulenta, ou no escoamento turbulento, aqui na vizinhança de uma parede, efetivamente esses mecanismos, que não tinham lugar em regime laminar, agora são muito importantes e são particularmente importantes nesta zona. Daí que seja, então, relevante fazer a ampliação desta zona. E como é que fazemos isso? Bom, colocamos efetivamente a nossa coordenada normal à parede em coordenadas logarítmicas. Não é? E, portanto, aqui as abscissas efetivamente correspondem a coordenadas logarítmicas, nas ordenadas manteremos coordenadas lineares. O nosso perfil de velocidades está também, digamos, orientado de uma forma diferente, portanto está daquela que temos nesta figura, portanto está rodado de 90 graus, portanto, porque temos efetivamente as velocidades nas ordenadas, aqui tínhamos
tínhamos efetivamente nas abscissas, né? E a coordenada normal era vertical e agora é horizontal. Portanto, a coordenada normal à parede. Bom, mas não é essa a única diferença, como certamente já se terão percebido. Da mesma forma, as velocidades aqui são apresentadas e também as distâncias à parede, portanto, esta é a nossa coordenada perpendicular à parede, são apresentadas não exatamente nas mesmas coordenadas de origem que nós tínhamos, y e u, mas aqui surge um y mais em vez do y e um u mais em vez do u. Bom, o que é que eles representam? Representam basicamente aqui, por exemplo, à velocidade, este u mais é nada mais nada menos do que uma adimensionalização, portanto, tornar adimensional a velocidade média, utilizando uma velocidade, uma outra velocidade, que aqui se chama o tau, o índice tau, e que é uma velocidade característica, como iremos ver, do que se passa na região mais próxima da parede. Portanto, se nós nos aproximamos efetivamente da parede, nós temos noção que as velocidades aqui nesta região, ao considerarmos esta região separada da outra, ou pelo menos a nossa análise fazendo essa diferenciação, portanto, nós teremos velocidades que são características desta região, naturalmente inferiores àquelas que são no exterior e que normalmente, em laminar, eram efetivamente a velocidade exterior, a velocidade invícida, a velocidade UE, que nós utilizávamos como referência, não é? Para, por exemplo, normalizar justamente os nossos perfis de velocidades. Continuaremos a poder fazer isso, mas agora nesta representação, portanto, para enfatizar esta tal estrutura multicamada da camada limite turbulenta, efetivamente a nossa normalização, como ela se foca essencialmente, naturalmente que vai até à região exterior, mas foca-se essencialmente, ao aplicar estas coordenadas logarítmicas, foca-se essencialmente em ampliar a zona próxima da parede. E, portanto, precisamos de uma velocidade característica dessa zona. Vai ser o nosso tau. Portanto, aqui o mais não tem unidades, não é? Porque se divide uma velocidade por outra velocidade. Da mesma forma, y mais é adimensional e agora trata-se de adimensionalizar a coordenada y. Como é que o fazemos? Naturalmente não podemos simplesmente usar a velocidade. A velocidade não tem as unidades de uma coordenada. Mas nós temos um fluido que se escoa e, portanto, isso é uma característica fundamental do nosso problema, da nossa camada limite, e, portanto, podemos usar a sua propriedade de viscosidade cinemática e, então, obtemos aqui um coeficiente que é coerente para adimensionalizar uma distância, um comprimento, portanto, neste caso, a nossa coordenada y. E é assim que nós definimos o nosso y mais. Ora bem, então vamos evoluir desde a parede, não é? E vamos avançando, no fim de contas, por aqui acima, desde a parede, por aqui acima. Não é? Claro que agora andamos muito devagar aqui nesta zona, porque esta zona está ampliada e depois é que vamos andar muito depressa. Não é? Portanto, efetivamente, quando observamos aqui esta evolução, o que nós vemos é que tem uma forma muito diferente daquilo que tínhamos nas nossas escalas lineares. Depois, em termos globais, e antes de irmos aos detalhes, observamos o seguinte. De facto, temos aqui uma região, digamos, desde a parede até chegarmos, claro que seria teoricamente desde y mais igual a zero, mas como estamos em escalas logarítmicas, não podemos ir exatamente até ao zero, não é? Do ponto de vista matemático, não o podemos fazer. Mas estamos muito próximo, não é? Porque a escala justamente é logarítmica, portanto isso permite-nos ir muito próximo. E, portanto, temos efetivamente uma região designada por camada interior, até cerca de 15%, ou 0,15%, da espessura da camada limite, e que naturalmente estamos a usar estas coordenadas normalizadas, y mais, também temos de chamar a delta mais, não é? Portanto, o delta também terá de ser normalizado, utilizando este mesmo coeficiente, tal como é o y. Não é? Ora bem, depois, a partir daí, portanto, veem que nestas coordenadas logarítmicas, é? esta região interior aparece extremamente extensa, quando na realidade corresponde apenas a 15% da espessura do nosso perfil, de velocidades, portanto seria aqui apenas menos de um sexto, não é? desta cota y, até chegarmos a delta. Não é? Depois teremos aqui, essa parte então vai muito depressa, não é? Depois toda esta parte corresponde aos 85% exteriores, digamos, da espessura aqui do nosso perfil de velocidades até chegarmos à espessura delta, portanto também normalizar a delta mais. Aqui vai aparecer um delta linha, por razões que voltaremos a falar, enfim, não tem de ser exatamente igual a delta, mas é aproximadamente delta, portanto não para já ignorem ali aquela linha. Bom,
Depois temos ainda, então, quando vamos aqui à região interior, observamos uma subdivisão por subcamadas, e daí toda esta história da multicamada. Não é? Há uma região até chegarmos a Y de 5, portanto muito próxima da parede, que designamos por subcamada linear. Isto basicamente, como iremos ver já de seguida, aliás está já aqui em baixo, portanto conseguimos analiticamente descrever o problema, naturalmente com fundamentação física, de maneira a concluir que esta evolução das nossas escalas, que usamos para esta representação gráfica, o mais em função de y mais, ou versus, como se costuma dizer, y mais, na realidade é o mais versus logaritmo de y mais, não se esqueçam que é uma escala logarítmica nas abscissas, portanto, formalmente é isto que temos nesta representação gráfica, não é? E, portanto, de facto, esta evolução é linear até chegarmos a 5. Mas vocês estão-se a perguntar, mas eu não vejo aí uma linha, não vejo nada uma reta, vejo uma curva. Claro, é linear, mas nós estamos a fazer uma representação em coordenadas logarítmicas, ou seja, o mais depende linearmente de y mais, mas aquilo que nós estamos a representar é o mais em função do logaritmo de y mais. Naturalmente aqui vai aparecer uma curva, mas a tendência é, se efetivamente as nossas escalas fossem lineares, aqui seria esta tendência, se é uma reta, corresponde efetivamente a uma reta. Bom, depois temos aqui uma região, desde este valor de 5 até, estes valores variam, depende do nosso escoamento, mas desta ordem, entre 30 e 50, nós temos aqui uma convergência entre esta evolução da tal dita subcamada linear, onde a evolução é linear, daí a designação, para uma outra que vamos designar por camada da parede. E em que nestas escalas logarítmicas, lá está, com esta representação que aqui temos, o mais versus o logaritmo de y mais, esta evolução é linear, o que significa que em escalas lineares será logarítmica, como é lógico. Esta zona, esta região, onde temos esta evolução linear, em escalas logarítmicas, ou logarítmica em escalas lineares, corresponde àquilo que se designa por camada da parede. E é uma camada extremamente importante, como veem, é bastante extensa, não é? Nesta camada interior, é a região mais extensa da nossa camada interior, onde temos esta tendência importante. Bom, mas temos então aqui esta camada intermédia, dita justamente por isso, camada tampão, entre estas duas regiões onde temos evoluções bem definidas. Uma primeira linear e outra logarítmica. Aqui não é fácil encontrar uma teoria que consiga fazer aqui a confluência das duas. Digamos, esta evolução que aqui está é basicamente por observação empírica, que é conseguida efetivamente nesta camada tampão. Portanto, dentro da camada interior, então, teremos em resumo subcamada linear, camada tampão. As duas formam então aquilo que se costuma designar também por subcamada viscosa, a que segue a camada da parede, formando então a camada interior e depois, mais tarde, a camada exterior, acima dos tais 15% da nossa espessura de camada limite. Na camada exterior, observamos aqui uma tendência interessante, que é, muito bem, então, dentro da camada da parede, nós tínhamos esta evolução aqui linear em escalas logarítmicas, mas depois, a partir desta zona, e dependendo mais uma vez das condições de escoamento, nomeadamente do gradiente de pressão a que vai estar sujeito a nossa camada limite turbulenta, consoante ele seja mais intenso ou menos intenso, nós vamos efetivamente observar aqui um desvio desta tendência que vinha sendo linear em escalas logarítmicas. E, portanto, a velocidade vai, obviamente, continuar a aumentar, porque estamos a subir, mas nota-se este desvio em relação a esta tendência, até que a velocidade, quando chegamos à espessura da camada limite, naturalmente, esta evolução ficará horizontal, ficará paralela aqui às abscissas e já não aumenta mais, não é? Porque ficou efetivamente constante, atingimos a velocidade constante, a velocidade exterior, não é? Que corresponde à velocidade UE, para todos os efeitos, não é? Será aí que chegamos. A este desvio, que está aqui representado por um delta U+, naturalmente nestas coordenadas U+, e uma vez que é medido na vertical, portanto corresponde aqui a um diferencial de velocidade, designa-se então esta diferença delta U+, entre esta evolução linear e aquilo que efetivamente temos no nosso perfil de velocidades, a componente
de esteira. Isto basicamente porque temos aqui na evolução, se continuássemos com esta evolução linear, teríamos um déficit de velocidade face ao que temos na região exterior, tal como, por exemplo, acontece numa esteira, não é? Na esteira de um corpo, em que temos esse déficit de velocidade, portanto, da zona afetada pela presença do corpo, face ao escoamento exterior que não está afetado. Portanto, o paralelismo é este, é um nome como outro qualquer, mas é essa a designação. O que importa é perceber o que é que ela quantifica, e quantifica de facto aqui um diferencial de velocidade, nestas escalas zoomares, que é medido na vertical, entre a evolução correspondente à camada da parede, certo? Portanto, esta evolução logarítmica, ou linear em escalas logarítmicas, e, naturalmente, a velocidade que temos, então, de facto, na região da camada exterior. Bom, penso que aqui a descrição do gráfico estará compreendida, portanto, passemos à descrição analítica, aquela que se consegue fazer baseado em argumentos físicos, para, efetivamente, estas duas regiões aqui, importantes da nossa camada limite turbulenta, que são a subcamada linear e a camada logarítmica, também podemos chamar, também podemos designar dessa forma, uma vez que a evolução é logarítmica, não é? Depois tentaremos também, enfim, dar alguma componente empírica. Como vemos, temos depois um desvio na região exterior face a esta evolução logarítmica, portanto podemos assumir que o que temos aqui nesta região da camada exterior é a evolução logarítmica mais esta nossa componente de esteira, não é? Mas lá chegaremos. Comecemos, naturalmente, pelo princípio, e portanto aqui da nossa subcamada linear. Ora, esta surge naturalmente aqui mais junto à parede, e junto à parede então a nossa tensão de corte total, temos em regime turbulento, portanto teremos de considerar todas as contribuições, ela consistia, como vimos há pouco, efetivamente numa contribuição da tensão de corte de natureza viscosa, podemos chamar também simplesmente laminar, enfim, de uma forma mais informal, porque era aquela que já tínhamos em regime laminar, mais a contribuição turbulenta. Mas como estamos muito, muito junto à parede, vocês podem imaginar, ali os turbilhões estão muito próximos à parede e, portanto, eles não conseguem sobreviver, portanto, estão lá muito próximos, eles têm de se manter sempre pequenos, não é? Portanto, efetivamente, e quando eles são muito pequenos, ali os efeitos viscosos também são muito fortes, certo? Eles tendem a dissipar rapidamente. Portanto, o tempo de vida é muito curto, o que faz que eles tenham um impacto, de facto, nestas nossas tensões de natureza turbulenta, muito pequeno. Não será zero, naturalmente, porque estamos em regime turbulento, já não estamos em regime laminar, mas o efeito poderá ser nesta região, mais próxima da parede, portanto, o mais próximo que existe, que é a subcamada linear, poderá ser até certo ponto desprezada. E sendo assim, a nossa tensão de corte da parede seria dada apenas pela contribuição laminar, ou mais exatamente viscosa, não é? Como sempre fizemos. Ora, tendo nós esta relação, e admitindo que podemos então, temos definida a nossa tensão de corte na parede, valor bem definido, que é mensurável, pode ser medido, nós podemos pegar nesta expressão, e temos aqui uma derivada, um du e um dy, podemos efetivamente passar o nosso du para um lado, portanto fazer separação de variáveis, passamos o du para um lado e o dy para o outro, integramos em y, integramos em u separadamente. Ora, fazendo essa integração, portanto o du vai passar a u e o dy vai passar a y e surgem naturalmente aqui o tau w, a nossa tensão de corte e a viscosidade dinâmica que já tínhamos, portanto o nosso μ. Portanto ficamos com esta relação para a região mais próxima da parede, de acordo com esta hipótese que parece fisicamente realista, desprezar a contribuição turbulenta para a tensão de corte total nesta região. Ora bem, mas nós queremos de facto representar isto nas coordenadas que tínhamos no diagrama aqui de cima, não é? O mais y mais, e portanto, nesse esforço, o que se fez primeiro foi, de alguma forma, fazer surgir justamente esse tal como aparecia aqui, isolando deste coeficiente y sobre μ, como vêem. E, portanto, assim surge efetivamente aqui uma quantidade que tem unidades de uma velocidade ao quadrado, porque aparece para isto ser igual a isto, tem de ficar aqui ao quadrado, não é? Vocês podem facilmente verificar a expressão, certo? Esta igualdade.
E, portanto, fizemos surgir aqui, na realidade, a nossa velocidade característica desta região próxima da parede, portanto, que é obtida à custa, no fim de contas, para todos os efeitos, do valor da tensão de corte na parede, que é o que está a travar o fluido e fazer com que essa velocidade, efetivamente, seja mais próxima, ali na região mais próxima da parede, seja mais baixa. E, portanto, esse será, então, o nosso valor característico da velocidade na zona da parede, designada habitualmente por velocidade de fricção. E corresponde então, aqui estava ao quadrado, portanto corresponde a raiz quadrada de tal W sobre ρ. Se vocês verificarem, efetivamente, este termo que aqui está tem as unidades de uma velocidade, como terá de ser. Assim sendo, substituindo então aqui, né, voltando a esta expressão de origem, temos aqui o tal ao quadrado, não é? Se mandarmos um tal, juntarmos um tal aqui deste lado, no primeiro membro, portanto dividindo u sobre o tal, vai sobrar aqui um deste lado, e portanto ficaremos deste lado com o u sobre o tal, e deste lado ficaremos com o tal, o que sobrou, não é? Vezes y sobre nu. Ou seja, temos justamente, relembrando aqui as coordenadas que usámos nesta representação gráfica, de cima, temos efetivamente o mais igual a y mais. Ou seja, uma evolução perfeitamente linear, tal como aqui estava ilustrado no gráfico. Portanto, é esta, efetivamente, com base nesta hipótese, obviamente, mas é uma hipótese realista, que nós obtivemos, de facto, a descrição da subcamada linear. Passemos então, portanto, como eu já referi, a camada tampão é aqui, faz a ponte entre estas duas, a linear e a logarítmica. Passemos então à logarítmica, ou seja, à camada, a dita camada da parede, que segue então à subcamada viscosa, depois de termos passado aquela ponte de ligação entre as duas, a camada tampão. Ora bem, aqui também precisamos, efetivamente, de uma hipótese, tal como, para todos os efeitos, aqui o fizemos, na subcamada linear. Naturalmente que a hipótese agora de assumirmos que as tensões de corte turbulentas são desprezáveis já não é válida, agora já não estamos mesmo em cima da parede, já estamos bastante afastados e, portanto, há turbilhões de dimensão significativa que conseguem subsistir e naturalmente, causar os seus efeitos, e é por isso que temos uma camada limite turbulenta, senão às tantas tínhamos a mesma camada limite laminar, não é? Se eles não subsistissem em lado nenhum. Sendo assim, qual é efetivamente a hipótese neste caso? Bom, nós temos ali um gradiente médio de velocidades na nossa camada limite, não é? E vamos, para todos os efeitos, então, esta é a região ainda da parede, portanto, para a qual nós admitimos como velocidade característica a velocidade do tal, portanto vamos, tal como já antes fizemos em outras circunstâncias, já fizemos umas quantas vezes, vamos fazer aqui uma análise de ordem de grandeza, de alguma forma, e portanto considerar que este gradiente de velocidades terá então a grandeza, será da ordem de uma velocidade, que terá de ser velocidade característica nesta região da parede, portanto o tal. E, digamos, a ordem de grandeza aqui da variação da cota y será, naturalmente, a ordem da grandeza de y, da nossa cota que temos, porque essa fisicamente é a que existe em todo lado, não é a mesma, vai de cima até baixo, é a mesma cota. Portanto, na prática, isso significa então que o nosso gradiente de velocidades média, por hipótese, nesta região da parede, seria escrito então, se estes dois seriam então proporcionais, certo? Porque não são iguais, certo? Isto é ordem de grandeza, é proporcional. Então, nós teríamos que o nosso du dy poderia ser estabelecida a proporcionalidade para a razão u tal sobre y, através de um coeficiente de proporcionalidade, uma constante. Esta constante, que se verifica na realidade, se verificou a posteriori, portanto, validando empiricamente, através de medidas, esta hipótese que aqui estamos a colocar, verificou-se que era de facto uma constante, chamada constante de von Karman, que vale 0,41, portanto é constante. Ora bem, ficamos então, para a região na parede, com esta relação que aqui está. Assim sendo, vamos também, tal como anteriormente, para obtermos a evolução da velocidade, se temos aqui uma derivada, temos que integrar de novo. E neste caso, fazendo a integração, não é complicado, aquilo que se verifica é que, como temos aqui de novo, vamos fazer separação de variáveis, deste lado ficamos com du, deste lado ficamos com dy sobre y. Portanto, a primitiva é um logaritmo, o que, aliás, nesta altura já não espanta ninguém, tendo em conta que já tínhamos observado e discutido o gráfico.
E, naturalmente, aparece-nos aqui também, é necessário considerar uma constante de integração, até porque agora já não estamos a encostar, a integrar, peço desculpa, junto à parede, portanto já estamos mais acima. Portanto, temos de considerar aqui uma constante de integração que também empiricamente foi determinada e anda à volta, veremos as exceções, as variações que efetivamente esta constante, mas ronda um valor de 5,2, é um valor relativamente universal para as nossas camadas limites turbulentas. E, portanto, tornando agora, portanto, esta expressão em termos das coordenadas adimensionalizadas de velocidade U sobre o tau e da coordenada normal à parede, portanto, o tau y sobre μ, portanto, respectivamente o nosso U mais e Y mais, ficamos de facto com esta relação e, portanto, cá está a nossa evolução logarítmica, ou seja, linear em escalas logarítmicas, envolvendo duas constantes, a constante, aqui o seu inverso, ou o seu recíproco, mais exatamente, portanto, a constante k, e esta constante, também designada constante Coles, não seja particularmente importante, e daí o C, portanto, valendo 5,2 e o K 0,41, como referi. Na camada exterior, bom, na camada exterior, naturalmente aquilo que nós vimos é que existe então, voltando aqui acima, este déficit de velocidade, portanto, se evoluíssemos segundo a lei logarítmica, face àquilo, ao perfil de velocidades que efetivamente temos, portanto, esta componente esteira, esta diferença em U mais, ou mais exatamente delta U mais, que acaba por ir crescendo até chegarmos ao limite da camada limite, onde atingimos, digamos aqui, o seu valor máximo. Na realidade, como eu referi, não tem necessariamente de ser no limite da camada limite, porque reparem que esta evolução aqui não é uma constante, portanto, o máximo não tem necessariamente de ser atingido exatamente em delta e, portanto, está aqui a razão de se utilizar um delta linha, mas em boa aproximação, na realidade, mais coisa, menos coisa, é a espessura da camada limite e não há razão por fazer, em termos práticos, em termos de cálculos, tanta diferenciação entre uma coisa e outra. Mas formalmente não tem de ser efetivamente delta, certo? É o ponto onde se atinge o máximo desta componente esteira, que é designado, portanto, em termos simbólicos, por delta U mais max, portanto, de máximo, ou seja, a intensidade desta componente esteira é o nosso delta U mais max. Ora bem, portanto, como é que nós podemos fazer esta representação nessa zona? Bom, por simplesmente, de uma forma mais ou menos empírica, o que é que nós fazemos? Pegamos naquela lei que tinha fundamento físico, que vinha da camada, da região da camada da parede, mas que agora já só por si não chega, e somamos uma contribuição que foi formulada deste modo, de modo a produzir efetivamente aquele pescoço. Portanto, envolve aqui um cosseno da coordenada a dividir pela espessura da camada limite, portanto a espessura é mais exatamente onde se obtém o máximo da componente esteira, não é? O nosso delta U mais máximo, que será à volta de UE e, portanto, à volta de delta também, não é? Mais coisa, menos coisa. E, portanto, é assim que, de uma forma empírica, se formula, mas foi preciso, naturalmente, introduzir aqui um parâmetro. Notem que este é o π 3,14 por aí fora, não é? Mas aqui temos um parâmetro π maiúsculo, que não corresponde efetivamente a este π numérico. É um novo parâmetro que se criou efetivamente para quantificar esta intensidade da componente esteira, este delta, o mais máximo, em função justamente das características do escoamento. Portanto, surge-nos um novo parâmetro aqui, que é necessário, portanto, na nossa camada limite turbulenta, para descrever a região exterior. Este π pode ser, por exemplo, integrando aqui esta expressão, vocês têm os detalhes no livro, é possível, e nós aplicaremos isto também, do ponto de vista mais prático, depois resolvendo os problemas da sebenta. Portanto, é possível obter uma desta relação. Os detalhes não são particularmente importantes, até porque não é difícil, a integração é relativamente simples, depois fazendo envolver aqui também, por definição, o nosso outro parâmetro de camada limite, portanto o delta asterisco, e portanto desta forma, relacionando todo aqui um conjunto de parâmetros, há algumas relações úteis, e esta será talvez a mais útil, que depois nos servirá para resolver um conjunto de problemas práticos, portanto, da nossa camada limite turbulenta. Bom, mas isto efetivamente, embora a perspectiva assumida seja de engenharia, ainda, mas fomos ao detalhe aqui da constituição da nossa camada limite turbulenta. Mas como vemos, conseguimos fazer esta análise sem precisar de grande esforço analítico, de grandes computadores, e portanto em termos de investigação, hoje em dia, o que se faz
para saber todos os detalhes, compreender todos os detalhes de uma camada limite turbulenta, é que faz a simulação numérica do escoamento turbulento, portanto usando as equações de Navier-Stokes completas, não estacionárias, sem modelos de turbulência, nem nada. Numa perspectiva de engenharia, podemos resolver aquelas equações do campo médio com as equações de turbulência, com as equações dos modelos dos modelos de turbulência, aí já com menor esforço computacional, mas ainda assim exigindo uma máquina, portanto um computador para fazer esses cálculos. Ou então temos esta descrição, como vimos, que vai ao detalhe, não é? Em termos analíticos, para as quais conseguimos, no fim de contas, obter uma série de relações e que nos dão, efetivamente, um certo detalhe em termos daquilo que se está a passar nas diferentes regiões, então, da nossa camada limite turbulenta. Acontece que, efetivamente, para muitas das aplicações que nos surgem, e nós veremos exemplos de um caso e do outro, não é? Depois na aula de cariz mais prático, não será necessário ir a este detalhe. E, portanto, poderemos recorrer a algo que, portanto, é uma estratégia que também já tínhamos usado em camada limite laminar, que era, se estão lembrados, portanto, os perfis aproximados. Era a forma de nós termos, portanto, em camada limite laminar nós não tínhamos solução exata, não é, das equações, mas conseguimos arranjar, digamos, formas analíticas que nos forneciam perfis aproximados de velocidade, portanto, tinham a desvantagem de serem aproximados e a vantagem de termos uma solução analítica para todos os efeitos, que não era solução, porque não eram exatos, não era uma aproximação, mas tínhamos relações analíticas. Ora bem, naturalmente que a estratégia continua a ser válida e simplifica a análise, não precisamos entrar nestes detalhes aqui da constituição, portanto metemos tudo dentro de um saco preto, não é? Uma caixa preta, mas muitas vezes há, e veremos, portanto, muitas aplicações, este tipo de abordagem mais simplista da engenharia é suficiente. Ora bem, obviamente que os perfis, as relações analíticas que utilizámos para regime laminar, na medida em que já sabemos que agora o comportamento é diferente, é regime turbulento, os nossos perfis de velocidade naturalmente não podem ser os mesmos. E aquilo que se usa é, efetivamente, no caso do regime turbulento, a chamada lei de potência. Em representação, agora, voltamos a escalas lineares, já não temos necessidade de utilizar escalas logarítmicas. Naturalmente que é uma representação simples, não é? Mas que não respeita minimamente a física, quer dizer, não tem base física, respeita em termos de ser uma evolução que, por exemplo, tem de respeitar a condição de não escorrimento, não é? Supostamente temos de respeitar esse tipo de comportamento, aquela evolução depois assintótica do nosso perfil de velocidades, como tínhamos aqui em cima, não é? Como tínhamos aqui em cima, dizia eu, mas na realidade não tem qualquer base física, enquanto que aqui nós fomos argumentando com hipóteses, mas de base física, não é? Para fazer a análise anteriormente. E portanto aqui por simplesmente formulamos, olha, mais ou menos como se estivéssemos a fazer um ajustamento a uma função, mais ou menos podemos formular isto de acordo com uma lei de potência em que o expoente que aparece aqui é 1 sobre n. Ora bem, se nós formos aplicar esta forma de perfil às nossas definições dos parâmetros de camada limite, e que são válidos tanto em regime laminar como em regime turbulento, era a definição, por exemplo, o nosso delta asterisco, a espessura do deslocamento, ou o θ, a espessura da quantidade de movimento, ou o fator de forma H, que correspondia à razão dos dois, não é? Portanto, em função do valor de n que nós tomarmos para aproximar o nosso perfil de velocidades de acordo com a nossa lei de potência, portanto, seguindo esta expressão que aqui está, efetivamente resultam de acordo com estas expressões. Portanto, o delta asterisco sobre delta, lembre-se que em laminar também era o que resultava, delta asterisco sobre delta, quando fazíamos o cálculo usando os perfis aproximados, θ sobre delta, e depois, naturalmente, dividimos delta asterisco sobre delta por θ sobre delta, corta o delta e fica apenas o nosso fator de forma H. Portanto, resultam estas expressões em função do fator n. Bom, e então, esta complexidade está a ser transferida para o valor do tal fator n. Que valor de fator n é que se usa? Bom, que valor de expoente, portanto, 1 sobre n é que se vai usar? A verdade é que, mais uma vez, informação empírica é a única via. Portanto, números de Randall elevados, digamos 10 à sexta ou superior, e gradiente de pressão nulo, por exemplo, será típico utilizar. Portanto, temos um bom ajustamento empírico às nossas perfis de camada limite turbulenta, com n aproximadamente igual a 7, o que resulta então num expoente 1/7. Naturalmente, dependendo do gradiente de pressão, dependendo das características, como veremos, por exemplo, da superfície também, sobre a qual se desenvolve a camada limite turbulenta, e aliás vai ser com esse efeito que vamos terminar a nossa aula de hoje, nós teremos naturalmente, seremos forçados a utilizar expoentes diferentes, mas de uma forma perfeitamente empírica.
e naturalmente existem diferentes fontes para obtermos este tipo de informação, fontes empíricas, por isso simplesmente. Ora bem, se formos calcular então estes parâmetros com n igual a 7, vamos obter delta asterisco sobre delta 1/8, θ sobre delta 1/10 e um fator de forma de 1,3. Valores que podem ser comparados, uma vez que estamos a falar para o mesmo gradiente de pressão nulo, com o que nós tínhamos em regime laminar, e aí tínhamos a conhecida solução de Blásios, em que em vez de 1/8, nós obtínhamos 1/3, em vez de 1/10, obtínhamos 1/7, e em vez de 1,3 obtínhamos cerca de 2,6, ou seja, 2,591, 2,591, como estão lembrados. Portanto, efetivamente, o que é que se prova? Prova-se que em camada limite turbulenta nós temos menores déficits. Menor déficit de caudal, 1/8 em vez de 1/3, menor déficit de quantidade de movimento, 1/10 em vez de 1/7, e, portanto, um perfil mais cheio, mais uniforme em regime turbulento do que em regime laminar, e, portanto, um valor do fator de forma mais próximo de 1, que seria o limite do fluido perfeito, em que não existiriam déficits de todo. Não é? Para finalizar, temos então aqui uma questão que veremos também do ponto de vista prático depois mais em detalhe, agora isto é só uma introdução, que é o efeito da rugosidade. Ora, o que acontece é que este efeito da rugosidade das superfícies, sobre a qual se evolui as nossas camadas limites, não eram importantes em laminares. Reparem, estamos a falar de pequenas rugosidades, não estamos a falar de obstáculos, naturalmente, que influi qualquer escoamento, seja ele em regime laminar ou regime turbulento, mas pequenas rugosidades na superfície, pequenas imperfeições na superfície, afetam bastante o nosso escoamento turbulento, algo que não acontecia em laminar. E então, em suma, e de uma forma abreviada, como eu digo, como eu disse, vamos depois ver isto mais em detalhe, nos exercícios específicos da semente. O que nós vamos ter vai ser um aumento do déficit de velocidade, portanto um desvio aqui da nossa reta, nas nossas coordenadas U mais e Y mais, que correspondia à zona da parede, portanto vai baixando à medida que vai aumentando a rugosidade, aqui quantificada numa espessura epsilon, que será digamos, uma espessura média da rugosidade, a altura das rugosidades na superfície, e portanto podemos inclusivamente definir o número de Reynolds baseado nessa altura das rugosidades, e depois normalizá-lo também com estas escalas da parede, portanto para um epsilon mais, portanto na realidade corresponde ao nosso número de Reynolds baseado em epsilon. Portanto, à medida que ele vai aumentando, vamos tendo mais déficits de velocidade nessa região, portanto o escoamento vai sendo mais travado, o que é intuitivo, não é? Nessa região da camada da parede, que é particularmente afetada, existe em regime turbulento e não existia em regime laminar. Aquilo que nós iremos ver depois é, efetivamente, portanto, nós partimos aqui da situação que é a hidrodinâmica lisa, portanto, em que tínhamos o C de 5,2, portanto, válida para valores de epsilon mais inferiores a 5, depois, à medida que, efetivamente, estes valores de epsilon da rugosidade vão aumentando, nós, efetivamente, vamos alterando esta constante para todos os efeitos na prática. É o que acontece. E se resolvermos a nossa lei de potência ao contrário, e chamando ao que está no segundo membro B, na realidade podemos resolver isto em ordem ao valor da constante que devemos ter em cada um dos casos, à medida que vamos alterando o escoamento por efeito de termos mais rugosidade. Portanto, esse seria efetivamente o nosso escoamento designado por completamente rugoso, portanto aqui no limite desses efeitos, e que nós iremos depois tratar de uma forma mais prática, considerando a rugosidade correspondente a valores padrão, que depois se vão refletir nesta variação de velocidade, portanto aqui da zona de parede, portanto estes déficits de velocidade que estão aqui quantificados de novo também, como um valor de delta U mais, face a um valor de delta U mais também, portanto que se obteria com as rugosidades padrão. Bom, mas isto ficará então para a parte prática que seguiremos na próxima aula. E concluímos então aqui a nossa aula de hoje.